Bora mergulhar na mente de Sigmund Freud, bem naquele momento em que ele deixa de ser um neurologista para se tornar o arquiteto da psicanálise. A gente vai explorar os primeiros trabalhos dele, muitos que nem foram publicados na época, para descobrir a origem de ideias que, olha, não só definiram o século XX, mas que continuam até hoje moldando o jeito como a gente se entende. E para começar, essa frase do mentor de Freud, Jean-Martin Charcot, é simplesmente perfeita. A teoria é boa, mas não impede que as coisas existam. Pensa só no que isso significa. Resumia bem a crise da medicina daquela época. As teorias eram super elegantes, mas a realidade dos hospitais era outra. Os pacientes, com seus sintomas que ninguém entendia, estavam ali. Eram inegáveis. Alguma coisa precisava mudar. Primeira parte. Uma educação parisiense. A nossa história começa exatamente aqui, lá em 1885. Um neurologista jovem, ambicioso chamado Sigmund Freud chega em Paris com uma missão. Mal sabia ele que essa missão ia mudar a vida dele e a nossa também. Então Freud vai para o lendário Hospital Salpêtrière para estudar com ninguém menos que o grande Charcot. O objetivo dele? Tentar entender distúrbios nervosos que eram um verdadeiro quebra-cabeça, em especial a histeria. Lá na terra dele, em Viena, a histeria era vista com muito ceticismo, sabe? Quase como se fosse uma frescura, uma encenação. E o método do Charcot foi, para Freud, uma revelação. Ali ele aprendeu a lição mais importante de todas: observar. Olhar de novo e mais uma vez, sem ficar tentando encaixar os fatos numa teoria que já existia. Em vez de julgar, ele aprendeu a descrever, a classificar e, acima de tudo, a respeitar o que o paciente mostrava. Não importava o quão bizarro parecesse. Era, no fundo, uma lição de humildade científica. Parte 2. O enigma da histeria. Pois é, esse era o grande mistério que fascinava tanto Charcot quanto o Freud. Uma condição que se manifestava no corpo, mas que parecia nascer, de algum jeito, na mente. Pensa na diferença. De um lado, você tinha a doença orgânica, previsível, lógica, que seguia as regras da anatomia. Do outro, a histeria, que era um verdadeiro caos. Sintomas que mudavam do nada, que ignoravam a biologia, que apareciam e sumiam como fantasmas. Para a medicina daquele tempo, era simplesmente impossível de entender. E para tentar botar alguma ordem nesse caos, Freud criou um primeiro conceito fascinante: a contravontade. A ideia era que existia uma força misteriosa, sabe, uma intenção escondida, que podia meio que sequestrar o corpo da pessoa e agir contra o que ela conscientemente queria. Imagina só o desespero de uma mãe que queria muito amamentar o filho, mas o corpo dela simplesmente não deixava. Era como se uma vontade sombria tivesse assumido o controle. E tem outro caso. Uma mulher que, do nada, desenvolveu um tique de ficar estalando a língua sem controle. Qual a origem disso? Anos antes, quando ela cuidava da filha doente, ela ficou apavorada com a ideia de fazer qualquer barulho. Então, a contravontade, aquela ideia proibida de "e se eu fizer um barulho?", ganhou tanta força que acabou explodindo no corpo dela. Ali, Freud estava começando a desenhar um mapa de um território totalmente novo. Uma parte poderosa e oculta da mente estava no comando. Parte 3. Memórias que ferem. Trabalhando junto com o colega dele, o Joseph Breuer, Freud começou a ligar os pontos. E se essas forças misteriosas não fossem só aleatórias? E se elas estivessem ligadas a memórias esquecidas, a feridas do passado que nunca cicatrizaram? E foi aí que ele chegou na pergunta que mudaria a psicologia para sempre. E se os sintomas físicos fossem, na verdade, só histórias? Histórias que o corpo está contando porque a mente não consegue colocar em palavras. Histórias presas, sufocadas, que não encontram voz. A partir dessa pergunta, um caminho para a cura começou a aparecer. Primeiro passo, encontrar a tal memória traumática esquecida. Segundo, liberar a emoção que ficou presa junto com ela, um processo que eles batizaram de abreação. E o resultado era quase mágico. O sintoma físico, a dor, a paralisia, simplesmente sumia. Essa frase, de um dos casos do Freud, mostra bem o poder desse momento. A partir do momento em que sua origem foi revelada, ele desapareceu e nunca mais retornou. Era a prova viva de que a fala podia curar. A terapia, do jeito que a gente conhece, estava nascendo ali. Parte 4. Decodificando o sonho. Mas a investigação de Freud não parou por aí nos sintomas. Ele sacou uma coisa ainda mais profunda. A mesma lógica estranha, oculta, que comandava a histeria, também estava em ação no mundo misterioso dos sonhos. A teoria que ele bolou era, para a época, uma coisa absolutamente radical.
sonhos não eram lixo mental, sabe? Não eram um barulho aleatório do cérebro dormindo. Eram, na verdade, a realização disfarçada de um desejo. Uma janela secreta, uma via expressa para os nossos conflitos e desejos mais profundos, lá no inconsciente. Olha só esse exemplo do próprio Freud. Ele sonhou com uma placa que dizia "pede-se que feche um olho". Estranho, né? A interpretação dele? Uma autocensura gigantesca. Ele se sentia culpado por ter feito um funeral muito simples para o pai, e o sonho era como uma ordem para ele fechar os olhos, para ignorar essa falha que ele sentia. Uma imagem que não parecia ter sentido nenhum, revelando uma dor muito real. E aqui está a grande virada, a grande conexão. Freud percebeu que os sintomas da histeria e as imagens dos sonhos falavam a mesma língua. Os dois usavam disfarces, usavam símbolos, e os dois vinham do mesmo lugar, das experiências poderosas e esquecidas da infância. Ele tinha acabado de descobrir a linguagem do inconsciente. Quinta parte, a jornada interior. Essa descoberta toda levou o Freud ao passo mais ousado e talvez mais perigoso de todos: virar a sua lupa de investigador não mais para os seus pacientes, mas para si mesmo. Minha autoanálise me presenteou com as mais valiosas inferências e indicações. Foi o que ele escreveu numa carta. Esse foi o momento da virada. Foi quando ele entendeu que a chave para desvendar a mente humana não estava só nos outros, estava dentro dele mesmo. O investigador se tornou o objeto de estudo. O paciente mais importante dele, o caso que ia revelar os segredos mais profundos de todos, era ele mesmo. E o que ele encontrou nessa jornada foi simplesmente explosivo. Analisando os próprios sonhos, as próprias memórias, ele desenterrou o despertar da sua libido em direção à mãe, um ciúme quase assassinato do irmão mais novo, e ele viu com uma clareza assustadora como esses sentimentos lá da infância ainda mandavam nas amizades e ansiedades dele como adulto. E aí veio a revelação final. Ele encontrou nele mesmo a paixão pela mãe e o ciúme do pai. E no ato que talvez tenha sido o mais corajoso da carreira, ele pegou essa experiência que era super pessoal e declarou que ela era uma verdade universal da infância. A base de toda a teoria dele, o complexo de Édipo, foi descoberta dentro do seu próprio coração. A jornada do Freud começou com ele olhando para a mente dos outros, certo? Mas as verdades que ele considerou as mais universais sobre a gente, sobre a natureza humana, não foram encontradas num laboratório, foram encontradas numa investigação solitária da própria alma. A pergunta que fica no ar é: o que será que isso significa para todos nós?